A grande verdade. Brasil. Vamos falar de eleições 2022? Parece que estamos adiantando muito a pauta. Nós não, né? Quem está adiantando a pauta são os outros. São os políticos. Olha só, uma informação que saiu hoje da jornalista Thaís Oyama, do UOL e da TV Cultura. Ela revelou que a ideia do João Dória de se lançar oficialmente pré-candidato tucano à presidência de 2022 foi completamente repelida pela direção do partido. Porque na avaliação dos caciques tucanos, o Dória tem uma rejeição muito alta. E o nome mais indicado para disputar as eleições presidenciais, né, seria o do Eduardo Leite, o atual governador do Rio Grande do Sul. Senhores, vocês concordam com essa avaliação da cúpula tucana? Ou há alguma estratégia por trás aí dessa possível indicação do Eduardo Leite? O Eduardo Leite não é, neste momento, não é nenhum nome conhecido nacionalmente. Ainda não, né? Ainda não, exatamente. Pode até vir a ser, mas neste instante ele não é. Acho que em termos de nome, quem tem mais nome, claro, assim, um governador de São Paulo sempre vai ter mais nome, vai ter mais projeção. Concordo que o Dória tem a sua taxa de rejeição, mas também não é nada que não possa ser trabalhado no futuro. Vamos ver, acho que no final das contas, quem sabe ali na frente tem assim uma outra composição, mas não vejo o Eduardo Leite nesse instante como também um nome capaz de fazer frente ao que nós temos aí, aos outros candidatos já lançados. O que você acha, Panuzio? O PSDB faz tempo que caiu no campo da cegueira do bolsonarismo, e a crise que se abate sobre o partido é a mesma crise que afundou o Democratas agora há pouco. O PSDB hoje é caudatário do bolsonarismo, a maior parte dos parlamentares está vinculada a ele atavicamente, né? E é um partido muito sensível às ofertas, né, que o Palácio Planalto pode fazer, chegado numa graninha, numa emenda, essa coisa toda, exatamente igual a qualquer partido. E o que está acontecendo agora é uma queda de braço entre o maior adversário, em tese, né, do Bolsonaro nas eleições, que seria o Dória, que é o sujeito que está fazendo ali um trabalho de trincheira mesmo, e a ala bolsonarista do partido. É isso que está acontecendo. Agora o Dória perdeu, né? Agora, a voz de comando, só para lembrar, quem falou do nome do governador do Rio Grande do Sul pela primeira vez foi quem? Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Semana, né? No comecinho da semana. Então isso aí é o seguinte, agora está todo mundo batendo bumbo para ele, porque o objetivo não é nem o governador do Rio Grande do Sul, é criar uma janela aí para que entre na cena política pelo PSDB ou por onde quiser, o Luciano Huck, por exemplo, que é um candidato que tem a simpatia do partido. O Luciano Huck só vai ter espaço se o Dória abrir mão, né? O que não parece que vai acontecer. Eu acho que se o Dória tiver com 0,01% de preferência nacional, ele ainda assim faz o possível para se lançar. Então, acho que essa vai ser a grande briga dentro do PSDB. E tem um outro ator importante também aí que deve estar trabalhando pelas beiradas, que é Aécio Neves. A gente não pode esquecer de Aécio Neves também. Tem peso dentro do PSDB. O Fernando Henrique falou aqui no nosso programa. Paulo, hoje é a principal porta de acesso do bolsonarismo aos tucanos. É por ali que entra essa... A Aécio é muito mais próximo do Bolsonaro do que da ala de Fernando Henrique, por exemplo, né? Então é por ali mesmo que começa o problema. Trabalhou pela eleição do Arthur Lira lá no Congresso, né? O Fernando Henrique Cardoso falou aqui, ele deu entrevista pra gente, viu, Panuzio? Aliás, foi a primeira entrevista do ano. E ele disse aqui, ele falou do Eduardo Leite e falou do Luciano Huck também. Além do Dória, claro. Essa história de lançar o nome do Eduardo Leite agora, o Marcelo Vitorino comentou aqui, o Vitorino é especialista em comunicação política, e ele comentou sobre o timing, a hora que se deve lançar um nome numa disputa dessa, numa disputa violenta, como é essa concorrência aí pela presidência. Quem sai muito cedo começa a tomar muita pedrada antes da hora e chega muito desgastado na hora do pleito. E o Dória parece que se antecipou, né? O Dória praticamente se lançou candidato no ano passado. Ele já vem trabalhando abertamente essa possibilidade. Vocês acham que nesse timing ele errou, o Dória? E talvez o partido esteja aí querendo lançar um outro nome por causa disso?
O Dória, na minha opinião, ele aproveitou a questão da pandemia, da vacina, para fazer frente ao Bolsonaro. Então, assim, ele se contrapôs ao Bolsonaro, que também era um momento propício para isso, né? Agora, o que está faltando de maneira geral, no caso do PSDB, e no caso de oposição em geral, né? É alguém que faça frente ao Bolsonaro em outros aspectos. Porque a gente não vê oposição ao Bolsonaro em relação aos planos do governo, às outras maluquices que o governo tenta fazer. Semana passada, o Bolsonaro apresentou aquelas famosas 35 propostas para o Congresso e não apareceu nenhuma voz para criticar, né? Fora o programa Grande Verdade aqui, não sei dos outros canais aí, mas enfim, não pode ser a imprensa fazendo esse tipo de trabalho, né? Acho que faltou alguém aí na política para começar a fazer oposição ao Bolsonaro. Então não adianta fazer oposição quando começar a campanha, quando faltarem 6 meses para a campanha, para o dia da eleição. Aí já passou o time. A gente precisa de oposição o tempo inteiro sendo trabalhada. O Dória é um chato de galocha, né, gente? O Dória é arrogante pra caramba. Ele mandou muito mal na dose de autocentramento aqui nessa história da vacina. Quer dizer, podia ter feito um golaço, inclusive, dentro do partido, mas perdeu a oportunidade. E os caciques do PSDB têm um pouco de reserva com relação a ele, pelo que ele fez no PSDB de São Paulo. Ele chegou lá, fez barba, cabelo e bigode, expulsou a ala histórica, André Matarazzo, Companhia Limitada, Mara Gabrilli brigou com ele. Então, assim, ele deixou uma imagem muito ruim de arrogante. Ele é arrogante mesmo. Agora, e aí fica essa história, porque a cúpula do partido, a cúpula nacional, que ainda não é majoritariamente, digamos, dorista, fica com medo de perder o controle político do partido, né? Todo mundo sabe da avidez dele. E aí vem um episódio como esse do DEM, porque a ponte da candidatura Dória estava sendo construída para o centro e para a direita por intermédio do DEM, que o vinculava com o MDB e com outros parlamentares que estão ali no centro político, mas isso tudo foi para o espaço quando o Rodrigo Maia perdeu a queda de braço na eleição da Câmara, né? Por só ressentimento. Verdade. Essa é a gênese dessa crise toda. São muitos fatores, que nem diz o pessoal da aviação, são múltiplas panes para determinar o acidente que aconteceu com a candidatura Dória nesse momento. Pois é. Ontem a Marina Silva deu uma entrevista pra gente aqui, viu, Panuzio? Não sei se você acompanhou. A entrevista foi ótima, aliás, ela está disponível ali no nosso canal no YouTube. E ela deixou claro que ela já deu a sua contribuição ao país, tentou ser presidente por 3 vezes, já foi ministra, já foi senadora, e deu a entender que ela não vai se meter nessa disputa de 2022. Você teve essa impressão também, Paulo Tadeu? Pelo que ela falou ontem, acho que ficou claro isso. Quer dizer, ela está conversando, ela falou que está conversando com todo mundo, com o Ciro, conversando com outras lideranças aí da esquerda, e buscando um consenso. Então, para mim, ficou claro assim, quero conversar, quero ajudar, mas eu mesma não vou participar, disse Marina, nas entrelinhas. Com a Marina fora, com o DEM rachado, como vocês acabaram de comentar aqui, né? O DEM rachou com a briga entre o Maia e o ACM Neto. O Dória foi isolado dentro do PSDB, pelo jeito. O Ciro tá lá, falando sozinho no Twitter. O Haddad falou hoje que o candidato dele é o Lula em 2022. De novo essa história, né? E aí faltam 19 meses para as eleições de 2022. Na dinâmica das eleições é pouco tempo. Senhores, a gente já pode sentar e esperar pela vitória do Bolsonaro? Quem que sobrou aí? Quem que vai aparecer aí? Luciano Huck, vocês acham que vira esse jogo em tão pouco tempo? Eu queria ouvir o oráculo Fábio Panunzio. Porque se eu soubesse, a bola porque tá é o seguinte, mais... o quadro não está inteiro definido. O que está acontecendo agora é que cada um dos supostos protagonistas está preparando o seu campo, né? Está preparando o tabuleiro para o começo desse jogo. E eu acho de uma forma absolutamente equivocada, porque o Lula já nominou o Haddad fica falando que o candidato é o Lula ainda tem uma questão no Supremo para resolver, isso pode politizar de novo o julgamento dele, não é uma coisa boa. E acho que também não é hora de querer alçar o protagonismo, porque, olha, só vai caber um candidato nessa mala toda aí de políticos para derrotar o Bolsonaro. Esse candidato só vai conseguir derrotar o bolsonarismo se a esquerda e o centro democrático brasileiro andarem juntos, porque caso contrário, o Bolsonaro vai ganhar a eleição de 22. Exatamente. Olha, e ele ganha... Desculpa, pode falar, continua.
Não, eu vejo com olhos muito desconfiados esse movimento, sabe? Assim, por que protagonismo numa hora em que não tem essa força? O petismo não tem essa força. O Lula está muito empenhado em reaver direitos que foram quebrados pela condução desse juiz ladrão chamado Sérgio Moro, e devia concentrar ali e não ficar criando marola política para politizar mais a questão dele ainda, entendeu? Porque ela já está politizada. Então, assim, vejo com muita desconfiança isso. Esperava que esses protagonistas à esquerda tivessem mais juízo do que parece que tem, sabe? Todos eles juntos. Estão parecendo bufões aí que vão enfrentar querem enfrentar na base da força bruta, mas nenhum desses tem força nenhuma, entendeu? Isolados, todos vão ser derrotados, né? Então a hora era de falar, não em candidaturas, quem é que vai representar PT, quem é que vai representar PQP, essa coisa. Não, a hora era de falar o seguinte: vamos tentar compor uma mesa aqui para a gente começar uma conversa, né? As diferenças nós já sabemos que tem, mas a questão agora é como é que vence uma ameaça fascista como essa que está colocada no nosso horizonte. Foi o que a Marina falou ontem, né? Acho que a Marina deixou claro, a ideia da Marina é muito interessante, de buscar conversa, é hora de buscar um projeto e depois, em cima desse projeto, é que vai sair o nome. O que está se fazendo agora, no momento, a gente está vendo a estratégia do PT de Lula / Haddad, é uma estratégia muito inteligente no caso do PT, né? Não concordo com ela, mas eu digo assim, em termos de estratégia de PT inteligente, porque enquanto isso, o que está se falando? Hoje o Haddad deu uma entrevista falando antipetismo e antibolsonarismo. São os dois elementos nesse momento se digladiando mais uma vez. Enquanto isso, eles vão ganhando força, vão ganhando espaço na imprensa, vão ganhando espaço entre os eleitores, e são eles os atores nesse momento. Claro que se o PT ganha força e ganha representatividade nesse instante, rui toda essa possibilidade de um entendimento, como você falou, Fábio, de uma composição do centro para a direita, do centro para a esquerda, e eventualmente até pegando alguma sobra da direita também, dos descontentes com Bolsonaro, porque existem várias pessoas descontentes com Bolsonaro. Mas nesse momento é o risco que a gente corre, a coisa ficar tão dividida de novo, que no final das contas Bolsonaro reina sozinho. Dentre essas cartas que estão na mesa hoje, Panunzio, você vê alguém capaz de unir o centro e a esquerda, como você colocou, como necessário para enfrentar Bolsonaro? Quem é? Olha, eu não sei qual seria o nome, não, viu, Otto? Mas eu vejo o seguinte: isso é uma obra de engenharia, precisa começar a ser feita a partir do alicerce, né? E o alicerce não é a busca do protagonismo, com certeza não é isso. O alicerce é criar a condição para que todo mundo... Porque tem nomes excelentes de qualidade moral, tipo Flávio Dino, Ciro, Lula, o Haddad é excelente, todo mundo é bom, entendeu? Só que nenhum deles tem força suficiente para enfrentar o bolsonarismo. E essa história de que, o anti-bolsonarismo é maior que o antipetismo, o anti não vai resolver o primeiro turno, né? E, além disso, tem uma composição a fazer ao centro e à direita. Vocês estão vendo aí quantos nomes, né, entrando por esse grande funil que vai ter o seu ponto de exaustão lá em 2022, que deveriam estar compondo força para derrotar isso, porque são inimigos comuns. Olha, João Dória está aí, de direita, mas é uma pessoa com quem se tem que conversar. Vai haver 2 candidatos para o segundo turno. Um vai ser o Jair Bolsonaro, a gente já sabe. Quem vai ser o outro? Esse outro vai ter que ter um bagageiro para colocar toda a bagagem institucional brasileira ali para poder fazer a defesa da nossa democracia. Então, essa que eu acho que deveria ser a preocupação, que equivocadamente tem sido deixada de lado, sabe? Nós estamos atrasados, né? Nesse processo. Porque muito. Faltam menos de 2 anos para as eleições. E a gente não está vendo a construção desse diálogo, né? Pelo menos, o único diálogo que a gente está vendo é assim, Marina e Ciro conversando, eventualmente Roberto Freire, como ela falou ontem, mas enfim, é uma conversa num campo muito limitado. Se quiser Eles falam com o nicho deles ali. Exatamente, né? Então a coisa tem que abrir mais para outros segmentos. E neste instante a gente não está vendo isso. Vamos ver que se ao longo dos próximos meses os egos podem ser deixados um pouco de lado para pelo menos abrir conversa. A real é que nesse momento a bola está com o Bolsonaro. Sim. Vocês acham que o Brasil aguenta mais 4 anos de Bolsonaro? Panunzio, você está preocupado? Eu acho que o Brasil não aguenta mais nem 5 minutos de Bolsonaro. Esse governo horroroso.
cada dia mais destruindo a nossa democracia, passando por cima das instituições, corrompendo as relações todas, criando um prejuízo para nós, que nós vamos levar décadas para retirar, né? A nossa diplomacia está arrebentada, o Brasil é um país que é conhecido lá fora agora como as Filipinas do Duterte, eram conhecidas até 2, 3 anos atrás, nós somos a vergonha do mundo, párias, essa coisa toda. Cada dia de trabalho dessa turma desagregadora aí representa um século a mais de reconstrução lá na frente, que vai custar uma fortuna para todo mundo, né? Agora, como é que tira o Bolsonaro de lá? Hoje você tem, concretamente, no Brasil, 30% da população que o repudiam. Você tem 30% da população, grosso modo, que o apoia. Você tem um miolo aí que está indefinido entre o bom e o regular, que é terrível. Com isso, como lembrou bem, quem foi que lembrou essa semana? O povo fazendo carreata e protesto pelo Twitter não vai derrubar o Bolsonaro. Ele não vai mesmo. Precisa de grandes mobilizações, né? E isso não está acontecendo. A grande verdade.